Hoje eu vou mostrar como é que faz uma capa para iPad. Então, o iPad, nas medidas que eu vou colocar aí para vocês verem, ele tem mais ou menos 24 centímetros de altura por 17 de largura e 61 milímetros de espessura, né? Eu calculei as margens de costura e as folgas, então eu vou precisar de 2 retângulos de tecido, o retângulo, no caso do tecido principal, que vai ficar para fora, que é esse raposinhas que a cliente escolheu, e o que vai ficar na parte interna, que é esse coral arabesco. Então, eu cortei esses 2 retângulos na medida de 23 centímetros de largura por 62 de comprimento. E cortei também uma manta R2 de 200 gramas, que é aquela bem grossa, que é para ficar bem protegido o iPad. E vou precisar também de um zíper na largura, no comprimento, aliás, né, de 23 centímetros. Eu vou usar esse zíper laranja, que é um zíper de metro, eu corto do tamanho que eu quiser, né? No caso, tem um pedaço aqui de mais ou menos uns 50 centímetros e vou cortar. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bolso. Na imagem da peça pronta vocês vão ver melhor. Então, para fazer o bolso, a parte interna do bolso, vou cortar um retângulo de 23 centímetros de largura por 48 centímetros de comprimento, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, nessa parte, a curvatura, uma leve curvatura, que vai ser onde a gente coloca o iPad, e nessa parte de baixo vai ser a aba. Então, preste atenção na orientação do tecido, porque assim, a aba, ela vai ficar dobrada assim. Então, as raposinhas, para ficar de pé, tem que ficar nessa posição. Então, para fazer a aba, para marcar a parte arredondada, eu vou usar uma coisa arredondada aqui, como sempre. Nesse caso, eu vou usar uma lata de leite ninho, leite em pó, né? Pode ser qualquer outro objeto aí arredondado. Para fazer essa curva suave, eu vou dobrar essa peça aqui ao meio, né? E vou fazer uma curva aqui meio que a mão livre, mas vou dobrar ao meio só para ficar igual um lado com o outro, né? Para ficar simétrico. Vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês como ficou. Inclusive, ó, no retângulo que é o forro, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, eu tô aqui com a peça já cortada, né, arredondada aqui, tanto no tecido principal como no forro. E aqui, na parte de baixo, que vai ser a aba, também cortado. Cortei o zíper na medida um pouco maior da largura aqui, que seria 23 centímetros, um pouco a mais, para deixar uma margem aqui de segurança. E aqui vai ter a abertura do zíper, que vai ser um segundo compartimento, que é para colocar o cabo do iPad, tá? O cabo de carregar e tal, o cabo de... acho que... não sei se é alguma coisa USB, não sei direito o que, mas é um cabo que vai ser guardado junto com o iPad. Então, eu marquei uma distância de 7 centímetros a partir dessa ponta aqui, marquei aqui 7, tracei um risco e vou cortar o tecido junto com a manta. E aí, depois, nessa abertura, eu vou inserir o zíper, unindo o zíper no tecido com a manta, tá? Porque esse bolso vai ficar por dentro da manta. Ele vai ser perceptível mais pela parte de dentro do que pela parte de fora. Vou fazer isso, vou cortar e vou mostrar pra vocês.
Então eu cortei e agora eu vou costurar o zíper e já volto para mostrar para vocês. Então voltei aqui com o zíper já colocado, né? Ó, coloquei e já pespontei o zíper. É importante pespontar para o zíper não ficar pegando, né? A hora que abrir e a hora que fechar. Bom, coloquei aqui um alfinete para evitar que o cursor saia a hora que eu faço isso aqui, porque eu precisei abrir o zíper para pespontar essa segunda parte, porque ó, ficou assim desse lado e o outro lado ficou assim, certo? Então eu costurei aqui, ó, costurei o forro do bolso já, que é aquele pedaço de 48 centímetros por 23, costurei aqui, tá? Já costurei junto as camadas de zíper, as camadas, né? O zíper, o tecido principal, a manta e o tecido de forro. E na hora de pespontar, desvirei tudo e pespontei. Então, esse tutorial não é tão fácil assim de entender para quem é iniciante, mas para quem já tá acostumado, vai tirar de letra. Se vocês quiserem que eu ensine a como colocar o zíper assim e tal, vocês comentem, deixem comentário aí que eu faço um vídeo explicando só como que faz isso, tá? Então isso aqui é pra gente poupar tempo de quem já sabe fazer. Eu acho que a maioria que trabalha com costura já sabe como que faz isso. Então ficou essa peça assim. O verso assim, né? Ficou essa... Então, o que eu vou fazer? Antes de costurar a outra parte aqui, eu vou posicionar o bolso da forma como eu quero ele, né? Mais ou menos por aqui, assim mesmo. Vou alfinetar aqui e vou passar uma costura aqui, só para segurar já o lugar que eu quero o bolso. Lembrando de deixar o cursor para dentro das costuras. Então, eu costurei aqui, né? Passei uma costurinha reta para segurar o bolso na posição que ele vai ficar, certo? Então, aqui, ele já tá funcionando como bolso, ó. Você abre, tá aqui, ó, já é um bolso, percebe? Um bolso com forro e tudo, beleza? Já o zíper já funciona ok. Então agora é o pulo do gato, hein, gente? Mostrar pra vocês como que transforma essa peça aqui comprida, retangular, que é uma coisa só, numa bolsinha, num case de tablet, de notebook, né? O que você quiser fazer aí, só alterar as medidas pro que você precisa. Então, posicionei o forro, ele vai ficar assim, direito com direito, certo? Vou passar uma costura reta aqui, pegando os dois tecidos e a manta. Depois você vai desvirar e vai pespontar, e depois vou voltar aqui e mostrar pra vocês. Então, eu costurei e pespontei, né? Então, ficou assim agora a peça, certo? Então, agora, eu pensei aqui, né, na profundidade que essa bolsinha vai ter que ter para acomodar o iPad. Ele tem 24 centímetros de comprimento. Então, marquei 24 centímetros a partir disso aqui, né? A partir dessa distância, eu achei, né, a distância que seria de um lado ao outro aqui. Aqui, fiz uma marquinha e aqui do outro lado. Então, eu vou até dar um piquezinho aqui, porque eu vou ter que marcar. Então, fiz um piquezinho aqui, do outro lado também, para marcar onde é que eu tenho que dobrar a peça, porque agora
Eu vou marcar nessa altura do pique, vou dobrar a peça aqui. Quer ver? Sem o forro. Tiro o forro. Então, eu vou dobrar nessa altura aqui. Que com uma mão só fica difícil, né? E aí, vou dobrar assim. Eu vou simular pra vocês aqui como que vai ser, mas depois eu vou ter que voltar e verificar se tá dobrado na altura certa. E depois eu dobro assim. Então, ficou o forro, o miolo aqui e aqui o tecido principal e a manta. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu teria que passar, alfinetar, né? E passar uma costura reta nessa parte aqui. E deixar uma abertura aqui. É como eu faria normalmente, certo? E depois desvirar a peça. Parece que vai dar errado, mas não, vai dar certo. Só que aqui eu vou ter que prender um elástico. Então, eu vou deixar a abertura aqui. Aqui, mais ou menos. Não, aqui, né? Pra não pegar o elástico. Então, eu vou deixar a abertura aqui pra poder passar a costura certinho no elástico, pra ele ficar preso bem firme. O elástico é esse daqui, porque eu vou fazer o fechamento com botão. Vou pregar o botão no corpo da peça e fazer uma alça com elástico que vai preso aqui. Vocês vão entender depois. Eu vou alfinetar, colocar isso aqui preso aqui pra dentro, porque na hora que desvirar, esse elástico vai ficar pra fora, a alça vai ficar pra fora. O botão eu prego depois que estiver pronto, porque eu vejo a altura certinho. Então, eu vou alfinetar e vou mostrar pra vocês como que é. Então, voltei com a peça alfinetada, ó. Tá vendo que eu deixo bastante margem aqui? Porque eu tenho que alfinetar todas as camadas de tecido. Até ali dentro, assim, você tem que ver se pegou as camadas, tudo. Eu deixo bastante sobra aqui de tecido, tanto que a largura da peça era 17 centímetros e meio, 17,6. Eu deixei 23 centímetros. Né? Deixei bastante margem mesmo. Deixei uns 3 centímetros de margem de costura, mas praticamente 2 centímetros de folga. Então, como se tivesse 1,5 centímetros de margem para cada lado. Então, e aí eu alfinetei e deixei, vou deixar esse espaço aqui de abertura. Coloquei a alça pra dentro, ó. A alça, bom, vocês entenderam, né? A laçada dela ficou lá pra dentro. Então, vou passar a costura, deixar a abertura aqui e volto pra desvirar com vocês. Gente, então, tô aqui com a peça costurada, do jeito que eu falei, só deixei a abertura aqui. E eu vou desvirar por essa abertura. Então, antes, eu já verifiquei se a costura pegou todas as camadas de tecido. Vou fazer os picotinhos aqui. Picote. O outro picote. Sem cortar a linha de costura, né? Então tá, vamos lá desvirar aqui. Começa a nascer a peça. Eu parto da peça aqui. Então, colocando a mão aqui pra forçar
e desvirar a peça inteirinha, tá? Inclusive esses cantinhos mais difíceis, que são os cantos que eu acabei de cortar o picote do outro lado. Então, ó, a peça desvirou, certo? Aqui eu ajeito aqui. Agora, minha tarefa é alfinetar, ó, tá vendo? A alça ficou assim. Alfinetar esse lado pra ficar parecido com esse. Porque aí eu vou fechar com o pesponto na máquina, não vou fechar na mão, né? Não sou doida. Fechar na máquina. Aqui ficou, ó, o zíper, o bolso. Já tá funcional, né? Como eu falei, já tá desde aquela hora. O lateral. Então, gente, eu voltei aqui. Eu fiz a costura, né? Eu alfinetei aqui. Inclusive, essa parte arredondada aqui, eu falei que eu não ia costurar a mão e no fim eu tive que arrematar a mão, né? Mas se você costurar a mão, o trabalho vai ser bem menor, eu acho. Vai ser bem menos arriscado. Se você tiver muita prática e quiser fazer na máquina já direto, faça na máquina. Então, fiz aqui o pesponto e coloquei o botão aqui. O botão, ó, preguei. Tem que tomar cuidado, ó. Você tem que pregar com o bolso aberto por aqui, assim, porque senão você perde o bolso. Se você pregar por aqui, né? Você não quer isso. Não quer perder o bolso. Então, ficou assim, ó. Com esse compartimento para pôr fios. Como não tenho um iPad aqui, vou pegar um livro, que é mais ou menos na medida do iPad. Vou mostrar pra vocês como que fica a peça. Isso aqui tá torcido. O elástico tava torcido. Então, ó, ficou assim a capa. Esse bolso aqui ficou pra colocar cabo, né? Etc, etc. Então, bom, a Frida, né, pra variar, ela tá aqui com a gente, sempre me acompanhando. São 11 e pouco da noite. Ela tá aqui firme e forte, só me esperando pra dormir. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando do Veda, deixa um comentário aí pra mim. Eu quero saber quem são vocês que assistem meus vídeos, né? Dá um oi aí pra mim nos comentários, tá? Então, essa é a peça pronta.